Ele é literalmente um palhaço e um personagem fictício, considerado o arqui-inimigo do Homem-Morcego. Um personagem que retrata um gênio do crime. Com humor sarcástico e doentio, tornou-se o vilão mais icônico e popular da DC Comics, sem sombra de dúvidas. Embora não possua superpoderes, ele foi o que mais trouxe dores de cabeça e que mais infernizou a vida do Cavaleiro das Trevas. Por meio de seus conhecimentos científicos, ele consegue se livrar de qualquer inimigo e ainda conta com a sua arma mais conhecida e que deixa sua marca nas vítimas. O gás do riso. Trata-se de um tóxico que, ao ser inalado, leva a vítima à morte quase instantânea, deixando como marca típica a pele embranquecida e os músculos faciais grotescamente esticados e um sorriso histérico idêntico ao do próprio Coringa. Ele também usa flores de lapela que esguicham ácido e luvas que dão choque com tensões altas e mortais. O que poderia ser apenas mais um super vilão tem revelado um lado maligno, com reflexos direto na vida real. O personagem Coringa sempre envolveu todos os seus intérpretes em polêmicas um tanto misteriosas, em que podemos constatar uma série de delírios e distúrbios mentais nos atores após interpretarem o papel. Detalhe: isso aconteceu com todos eles sem exceção. Todos os atores sofreram algum tipo de má influência do personagem Coringa. Quando falamos todos, também incluímos o mais recente e que nem ainda saiu das telas dos cinemas: Jared Leto, o Coringa do filme Esquadrão Suicida. O que está acontecendo com ele tem chamado a atenção até dos mais céticos. O novo Coringa já estaria dando claros sinais de estar bem possuído pelo espírito do personagem maligno que acompanha o personagem. A piração foi tão intensa que ele assustou os colegas de elenco com presentes sinistros. A atriz que interpreta a Arlequina ganhou uma carta de amor com um rato morto, e Will Smith recebeu o corpo de um porco e munições, o que é muito bizarro em qualquer ocasião. Não dá para acreditar que isso seja apenas um tipo de brincadeira. Você pegaria um cachorro morto, embrulharia em papel de presente e entregaria a um filho seu? É lógico que não. Estaríamos acompanhando mais uma ocorrência sincromística que envolve o sombrio palhaço do crime? Para muitos pesquisadores em sincromisticismo, desde que o Coringa surgiu em 1994, o personagem transformou-se em uma forma de pensamento autônoma, envolvido em repetidos relatos de atores sobre desconforto em interpretá-lo. Jack Nixon ficou furioso por Ledger não tê-lo consultado sobre como lidar com o papel. Bem que eu avisei, teria dito ao saber da morte de Ledger. Diante disso, Jared Leto pode ser o próximo? Agora vocês terão conhecimento de duas declarações de atores que acompanharam a performance de Ledger e de Jared Leto. A primeira declaração é a de Michael Caine durante a produção do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. A performance de Ledger interpretando o Coringa nos sets de gravação era
tão assustadora que muitas vezes chegava a esquecer as minhas próprias linhas de diálogo. Agora uma declaração de Scott sobre as filmagens no filme Esquadrão Suicida com Jared Leto. Eu tinha medo de me aproximar-me dele, porque eu não queria me envolver naquilo que estava acontecendo. Eu o conhecia antes dele ser o Coringa. Eu conheci como Jared Leto. Não quero me envolver com isso. Ainda, segundo Scott, Jared Leto estaria sofrendo supostos efeitos psicológicos e mesmo físicos que o sombrio personagem estaria provocando. E ainda afirmou que o ator não estaria conseguindo abandonar seu personagem, mesmo depois das filmagens. Críticos de cinema e pesquisadores de sincromisticismo da indústria do entretenimento temem que Leto tenha o mesmo destino de Ledger. Ao longo das várias versões do Coringa no cinema e TV, o núcleo de loucura do príncipe palhaço do crime parece sempre de alguma forma afetar os atores que desempenham o papel. César Romero, o primeiro Coringa que absorveu um pouco do lado assassino do vilão e alegou ter uma espécie de luta interna contra o personagem, na tentativa de se encontrar na identidade dele, sem muito sucesso. Jack Nixon, o tom psicótico de Nixon do filme Batman, ofuscou até o protagonista. O ator adorou a liberdade para cair de cabeça em um personagem sem consciência e que gostava de matar e mutilar por puro divertimento. Porém, a alegria de Nixon não durou muito. Começou a se queixar de inquietação, insônias severas, fazendo o estresse se infiltrar por todas as partes da sua vida. Mais tarde, Nixon teria ficado furioso por não ter sido consultado por Ledger, quem interpretou o Coringa no Batman, o Cavaleiro das Trevas. E é dele que iremos falar agora. O papel em Batman, o Cavaleiro das Trevas rendeu a Ledger o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele morreu no ano de 2008, antes mesmo do filme estrear, vítima de uma overdose de remédios controlados. Segundo relatos, Ledger mergulhou tão profundamente no Coringa que não conseguia se desligar da loucura do palhaço, mesmo fora dos sets de gravação, e precisou recorrer a calmantes e soníferos. Cameron Monaghan. Ele ainda não é o Coringa propriamente dito, mas uma semente do que virá a ser um dos maiores vilões da ficção. A série Gotham mostra a sessão do palhaço e exigiu bastante fisicamente do ator, que perdeu a voz treinando para conseguir uma risada macabra. Mas no final deu tudo certo. Vamos aguardar o desfecho dessa trama. O próprio nome Coringa já é bem sugestivo. O seu significado derivado do termo Quirimbo Coringa significa nada mais nada menos que matar. É isso mesmo. Coringa significa matar ou morte. O Coringa carrega uma maldição, onde todos que interpretam sofrem algum tipo de tormento. Pelo que vocês puderam ver, o diabo também usa coisas loucas para confundir os sábios. Por isso eu deixo a mensagem: cuidado com o que você assiste. Cuidado com os ataques no seu subconsciente. Nós não sabemos com quem estamos mexendo, mas sabemos o poder destrutivo dessa força negativa. Não perca o seu senso crítico. Seja você mesmo, pois o mundo já está perdido e quer te levar junto para o abismo do inferno. E pode ter certeza que lá embaixo o bicho vai te pegar. Por incrível que pareça, eu tenho a impressão de que a elite mundial está com muita pressa e está acelerando no preparo do mundo para a implantação de um governo único, o que, segundo a tradição cristã, seria o governo do anticristo idealizado nas profundezas do inferno. Como todos sabem, existe muito simbolismo e ocultismo escondido e enterrado em obras do entretenimento da cultura pop.
E hoje nós iremos desenterrá-los para você. Esquadrão Suicida é um filme que traz em seu escopo uma nova ideologia de manipulação de mente que visa mudar o padrão de pensamento, transformando algo que não é em algo que é, algo que não pode em algo que pode, algo que é certo em algo que é errado, e por fim, algo que é mal em algo que é bom. A franquia traz o conjunto de vilões com a missão de salvar o mundo. Este é um novo conceito, muito utilizado recentemente no entretenimento, dando-nos uma mensagem do herói obscuro ou anti-herói e fazendo-nos solidários para com eles. E você ouve a Arlequina falar assim: você é o diabo? Aí a resposta: tudo o que você precisa saber é que você trabalha para mim. Sabe o que isso me lembra? O filme dos Minions. Aqueles personagens tão amados pelas crianças. As criaturinhas procuraram um homem mau, impiedoso para servi-lo. Isso tudo nesses últimos anos está sendo implantado na mente das nossas crianças para que elas não saibam discernir o bem do mal. Essas atrações são maneiras de condicionar a massa e prepará-la para receber algo mal como algo bom. Vocês já notaram que existem muitas pessoas se recantando com a maldade? Isso acontece, pois elas assimilam o mal como se fosse algo bom. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Uma das estratégias é transformar o mal em heróis e colocá-los sexys e atraentes. Ou seja, eles usam a sensualidade para atrair o espectador e convencer de que o mal tem as suas partes gostosas. Um pouco desnutrida, mas dá pro gasto. O closer da câmera ajuda na sedução. Hoje, o que a maioria das pessoas acreditam é que os Estados Unidos é o país herói, o país salvador e o que rege o mundo. Ninguém vê isso como se fosse algo ruim. Ao assistir o filme Esquadrão Suicida, nós sentimos algo pelos personagens, torcemos por eles e acabamos nos tornando fã desses personagens delinquentes, psicopatas e assassinos. Agora pense comigo. Vamos trazer essa trama para a vida real. Qual é o grupo de delinquentes que está sendo usado e controlado pelos Estados Unidos para cumprir os seus interesses obscuros? Se você falou Estado Islâmico, parabéns. Você está ligado no assunto. Para quem não sabe, o Estado Islâmico está sendo manipulado pelos Estados Unidos para derrubar o governo sírio de Bashar al-Assad. Governo este que é apoiado, imagine por quem? Por quem menos deveria ser apoiado? A Rússia. Os Estados Unidos escancaradamente, com autorização do Congresso americano, com participação direta do secretário de Defesa John Kerry, está apoiando esses rebeldes e já há muito tempo, dando armas, treinamento militar, radiocaminhonete, metralhadoras, barcos e tudo mais para terroristas derrubarem o governo Bashar al-Assad na Síria. Isso sempre aconteceu. A América sempre usou bandidos e terroristas para atacar seus inimigos políticos e governos. O Esquadrão Suicida representa o Estado Islâmico e da mesma forma que no filme ele é usado pelo governo americano, na vida real, o Estado Islâmico também é. Os Estados Unidos financiam os ataques terroristas. Inclusive, parlamentares iraquianos estão furiosos com isso e querem denunciar na ONU a coalizão liderada pelos Estados Unidos que continua sistematicamente entregando armas aos terroristas do Estado Islâmico. Então, quando alguém pergunta aos Estados Unidos o que eles têm a ver com isso, eles negam, mas em seguida envia mais um lote de armas e munições para os terroristas. Da mesma forma que acontece no filme, em que a mentora do grupo, Amanda Wallace, diz que se alguém perguntar, fala que não sabemos de nada e que eles são apenas fugitivos. E logo adiante ela diz:
O meu trabalho é fazer as pessoas agirem contra os seus próprios interesses. Isso é o que chamamos de manipulação em mente, em que se transforma pessoas em marionetes. Mas por que os Estados Unidos não invadem a Síria, mete bomba e tudo, e acaba com o governo de Bashar al-Assad? Sabe por quê? A Rússia deixou claro que se isso acontecesse, ela entraria na guerra, e com isso aconteceria a indesejável Terceira Guerra Mundial. Isso significa a morte de milhões e milhões de pessoas, e até quem sabe, bilhões, incluindo eu e você. Mas os Estados Islâmicos são bonzinhos? É claro que não. Mas como é que os Estados Unidos controlam eles? Meu querido, a resposta está no filme. No filme, o Esquadrão Suicida é controlado por meio de uma ameaça implantada em seu corpo. Eles possuem um dispositivo na cabeça que, se acionado, explode, espalhando suas vísceras por todos os lados. Logo, se eles não obedecerem, eles morrem. Sacou a charada? Agora vejamos o que diz a carta Esquadrão Suicida do RPG Illuminati, criado na década de 90. A parte inferior descreve as etapas de uso do Esquadrão Suicida, que no caso poderíamos dizer ser o Estado Islâmico. Pode ser usado para destruir qualquer recurso pertencente a um rival. Pode ser usado a qualquer momento, exceto durante os ataques prolongados. O alvo é destruído. O Esquadrão Suicida sobrevive e pode ser usado novamente. O alvo e o Esquadrão Suicida são destruídos. O Esquadrão Suicida falha e o alvo destruído sobrevive. Esses ataques prolongados citados, em que o Esquadrão Suicida não pode ser usado, poderia ser uma guerra direta entre o país e o outro, e que no caso, os Estados Unidos e a Rússia. Isso é apenas uma das diversas mensagens subliminares contidas no filme. Agora, acreditar que isso seja um protesto de alguns produtores da Warner tentando chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo, ou que se trata de uma tentativa de manipular a mente humana em aceitar o mal como se fosse o bem, vai da escolha de cada um. Os fatos estão sendo apresentados. Em um dos trailers do filme, podemos ver uma tentativa clara de distorção do que é certo, dizendo que a justiça tem o seu lado mau. Aqui vemos as mesmas figuras constantes de Gravity Falls. Um bode. E no fundo, justamente na hora da aparição do bode, ou do próprio demônio, vemos um hexagrama. Um símbolo satânico. Parece que esses grandes filmes gostam de prestar culto subliminarmente aos seus deuses. Aqui eles fazem uma mistura. Eles pegam a bruxa, colocam numa banheira que parece ser de sangue, e logo acima de sua cabeça, um símbolo satânico semelhante a telema criado pelo maior satanista da história, Aleister Crowley. O satanismo se faz presente neste filme, ainda mais contando com a participação de um satanista de nascença, Jared Leto, aquele ator que interpreta o papel do Coringa. Eu acredito que colocaram justamente ele por acreditarem que ele fosse capaz psicologicamente de suportar o peso espiritual do personagem, simplesmente por ser adorador do diabo. Mas é claro que isso é bobagem, pois como podemos perceber na teoria da maldição do Coringa, nada disso adiantou e o ator já está dando sinais de loucuras e atitudes bizarras. Será que ele realmente será a bola da vez? O cartaz já até colocou ele sobre um X como se fosse algo a ser eliminado. Coitadinho. Vamos ver no que isso tudo vai dar. Fique esperto. Fique esperto. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe aquele like, um comentário, inscrevam-se neste canal. Dolly ama vocês. Hasta la vista, baby.